7h02. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é sábado, 10 de dezembro do ano de 2022. A partir de agora, aqui na 103,7 e também pelas nossas plataformas digitais, o Facebook, Mixtel TV, YouTube e o Instagram, no ar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Brasil perde para a Croácia nos pênaltis. Deputados aprovam em segunda votação projeto que coloca professores por mais tempo em sala de aula. Cerca de 65 toneladas de defensivos agrícolas proibidos são incineradas em Mato Grosso. Vale Gás de dezembro paga R$112 a mais a partir desta segunda-feira. Mega Sena sorteia prêmio acumulado de R$125 milhões neste sábado. Faturamento do setor eletrônico atinge 220 bi em 2022. Governador Ronaldo Caiado se recupera bem após passar por cirurgia cardíaca. França, Inglaterra, Portugal e Marrocos duelam nas quartas da Copa visando uma vaga na semifinal. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, 7h04, muito bom dia para você. O Ministério da Cidadania informou que o Vale Gás de dezembro pagará R$112 para a compra do botijão de 13 quilos. A pasta, no entanto, não informou quantas famílias receberão o benefício que é pago com o Auxílio Brasil de R$600. Beneficiários com número de identificação social de final 1 começam a receber o auxílio na próxima segunda-feira. Os pagamentos seguem até o dia 23, quando recebem os beneficiários de NIS terminado em 0. O valor do Vale Gás equivale a 100% do preço médio do botijão de gás no país, medido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Este será o último mês em que o benefício pagará o valor integral do item. Para o ano que vem, o Vale Gás volta a ser equivalente à metade do custo de um botijão pago a cada 2 meses. E a Mega Sena sorteia neste sábado o prêmio estimado em R$125 milhões. O prêmio acumulou pela 9ª vez na última quarta-feira. O sorteio das 6 dezenas do concurso será realizado a partir de 20 horas no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio pode ser acompanhado também pelas redes sociais, no Facebook e no canal da Caixa no YouTube. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país e também pelo site loteriasonlinecaixa.gov.br e no aplicativo Loterias Caixas Online. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05 agora. E os deputados estaduais aprovaram na última quinta-feira em votação final o projeto de lei 10882/2022, que traz mudanças no dia a dia de professores da rede pública estadual. A partir de janeiro do ano que vem, os docentes vão ficar 3 horas a mais por dentro da sala de aula, mantendo a carga horária atual de 40 horas de trabalho por semana, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Por outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, disse que a leitura feita pela Secretaria Estadual da Educação é equivocada e aumenta a carga horária de professores sem pagar nada a mais por isso. O projeto foi enviado pelo governo do estado e enviado para avaliação e aprovação dos deputados. Agora ele segue para a sanção do governador Ronaldo Caiado. O motivo da mudança na modulação é para atender uma normativa do Ministério da Educação. Para o MEC, a hora-aula de trabalho é contada com 60 minutos. Em Goiás, uma lei estadual conta a hora-aula com 50 minutos, o que gera uma diferença de 10 minutos entre a lei federal e a lei estadual. É nesses 10 minutos de diferença que entra essa nova modulação. E o estado de Goiás assumiu a 3ª posição no ranking nacional de abate de bovinos. Confira essa matéria com a repórter Juliana Carnevale. Goiás alcançou a 3ª posição entre os estados que mais abateram bovinos no 3º trimestre de 2022. De acordo com a pesquisa trimestral do abate de animais publicada pelo IBGE, a produção goiana somou 843.800 cabeças abatidas de julho a setembro deste ano.
O resultado representa um aumento de 10,8% em relação ao mesmo período de 2021 e de 18,5% quando comparado ao trimestre anterior. O resultado faz com que Goiás deixe para trás produtores tradicionais, como Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. No caso dos suínos, Goiás ocupou a 8ª posição no ranking nacional, com 506.600 cabeças abatidas no terceiro trimestre de 2022. Sobre o mesmo período de 2021, o aumento foi de 4,7%. Já quando comparado ao segundo trimestre deste ano, houve queda de 4,6%. No caso dos frangos, a situação se inverteu, queda de 5,8% na comparação com 2021 e expansão de 3,1% em relação ao trimestre anterior. De julho a setembro deste ano, foram abatidas 112.900.000 cabeças de frangos em Goiás. O desempenho colocou o estado em 5º lugar no ranking de maiores produtores estaduais. A produção de ovos de galinha cresceu em todos os aspectos. As granjas goianas registraram 54.900.000 dúzias de ovos produzidos no terceiro trimestre de 2022. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09, agora 7h09. Nesta sexta-feira, o Goiás anunciou a contratação do técnico Guto Ferreira, que irá comandar o Esmeraldino na temporada 2023. Além do estadual, a equipe do Centro-Oeste irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O treinador vai substituir Jair Ventura, que deixou o Esmeraldino no fim da Série A. Em 2022, o Goiás terminou o Brasileirão em 13º lugar com 46 pontos. Seu último trabalho foi no Curitiba, que anunciou a sua saída ainda na tarde da sexta-feira. No Coxa, Guto Ferreira esteve à beira do gramado em 16 partidas. Dessas, ele venceu 6, empatou 2 e perdeu outras 8. 7h09. E os 2 primeiros finalistas da Copa foram conhecidos nesta sexta-feira. O Brasil, infelizmente, foi eliminado pela Croácia nos pênaltis. A classificada Croácia vai enfrentar a Argentina, que sofreu para derrotar a Holanda. A reportagem é de Fred Júnior. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo do Catar para a Croácia ao perder nas penalidades por 4-2, depois de empatar 0-0 no tempo normal e 1-1 na prorrogação. A seleção brasileira saiu na frente com um belo gol de Neymar, mas no final do segundo tempo da prorrogação teve um descuido e Petrovic empatou para os croatas. Nas penalidades, Rodrigo, que bateu o primeiro pênalti para o Brasil, e Marquinhos erraram e a Croácia chegou às semifinais. O ex-jogador Giamelli, revelado pelo São Paulo, jogou no Santos, no Zaragoza da Espanha. A seleção brasileira fala sobre a eliminação do Brasil do técnico Tite. Um jogo que eu acho que era super ganhável, né? Um jogo que demorou para sair o gol, mas depois que saiu o gol, o time do Brasil tinha tudo para continuar jogando igual. Eu acho que daí as mudanças do Tite e a atitude dos jogadores também de querer ganhar, né? Garantir o resultado atrapalhou. A gente num contra-ataque, né? Ganhou de 1-0 na prorrogação, tomou um contra-ataque do jeito que tomou. Foi uma desatenção ali, mas era um jogo todo pro Brasil. E uma pena, depois dos pênaltis, né? A gente sabe que o pênalti acontece também, não sei o que aconteceu na hora de escolher para quem ia bater os pênaltis, mas eu sempre pensei, né, e penso ainda que o teu melhor batedor tem que ser o primeiro, né? Eu acho que o Neymar tinha que bater o primeiro pênalti ou depois bater, como o Modric, né, bateu, né, no meio ali. O seu melhor batedor tem que bater, não tem que ficar por último, né, porque às vezes ele não bate, foi o que aconteceu. Então, detalhes, né, que acontecem numa Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil, depois que fez o gol, as mudanças do Tite empurraram o time da Croácia para frente. Mas uma pena, né? Uma pena que era uma Copa que eu acredito, né, que ia fazer a final, né, no jogo seguinte, que era contra a Argentina. E era Brasil e Argentina, eu acho que era uma final antecipada. Mas mais um ano, eu acho que agora tem que repensar, né? Como sempre, né? Quando o Brasil é eliminado na Copa, tem que repensar os próximos passos aí para o próximo ciclo da Copa dos Estados Unidos, do México e do Canadá.
Após a eliminação, o técnico Tite confirmou a sua saída da seleção brasileira e Neymar deixou em aberto o seu futuro para as próximas convocações da seleção. Agora a Croácia irá enfrentar a Argentina, que venceu a Holanda nas penalidades. No tempo normal, saiu na frente, fez 2-0, um dos gols de Messi, que chegou a 10 gols na Copa do Mundo, igualando a marca de Batistuta, outro ídolo argentino, mas na segunda etapa a Holanda empatou em 2-2. Na prorrogação, empate foi mantido e nos pênaltis deu a Argentina. Vitória da equipe de Messi por 4-3. Agora a semifinal entre Croácia e Argentina será realizada na próxima terça-feira, às 16h, horário de Brasília. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo no Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13, 7h13 agora. Olha, aproximadamente 65 toneladas de defensivos agrícolas proibidos no Brasil foram incineradas em Cuiabá. A ação, determinada pela Fiscalização Federal, teve como objetivo retirar de circulação produtos com marca comercial falsificada, agroquímicos contrabandeados ou adulterados. Os agroquímicos foram apreendidos em Mato Grosso através de ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Polícia Militar e demais órgãos fiscalizadores do Estado. Ainda de acordo com a PRF, ao longo de 2022 foram apreendidas por ela em torno de 183 toneladas de defensivos agrícolas ilegais naquele estado. O volume causa apreendido causa um prejuízo superior a 101 milhões de reais ao crime organizado. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E segundo a ABINE, automação de equipamentos industriais foram as áreas que mais cresceram em 2022. Dados foram divulgados em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira. Os detalhes dessa pesquisa você confere com o repórter Leno Falck. A indústria eletroeletrônica encerrou 2022 com faturamento de 220 bilhões de reais, um crescimento nominal de 4% na comparação com 2021. No entanto, descontada a inflação, houve queda de 2% no faturamento do setor, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. A produção física do setor apresentou queda de 4% em 2022, em relação ao ano passado, como explica o presidente executivo da ABINE, Humberto Barbato. Foi um ano difícil, um ano de muitos desafios, onde nós enfrentamos inúmeras dificuldades com falta de componentes, às vezes falta de algumas matérias-primas, mas evidentemente tínhamos uma expectativa que era um pouco melhor no segundo semestre. Isso infelizmente não veio a ocorrer, de tal forma que esses números, então, depois de muitos anos, nós estamos praticamente decrescendo um pouco. Entre as áreas que apresentaram crescimento real estão geração, transmissão e distribuição de energia elétrica com 13%, automação industrial com 12% e equipamentos industriais 10%. Já os que tiveram queda foram segmentos como informática, redução de 6%, dispositivos móveis, 2% e utilidades domésticas, 11%. Segundo a ABINE, em 2020 e 2021, a venda de produtos como celulares e computadores, entre outros bens de consumo eletrônicos, tiveram aumento acima da média em razão do home office e do ensino à distância. A entidade acredita que, por essa razão, o desempenho deste ano foi menos expressivo, já que houve uma antecipação de compras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. 7h16, 7h16, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. Já nós vamos destacar para você que faturamento do setor eletroeletrônico atinge 220 bilhões em 2022. Governador Ronaldo Caiado se recupera bem após passar por cirurgia cardíaca. França, Inglaterra, Portugal e Marrocos duelam nas quartas da Copa visando vaga na semifinal. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desse sábado. Um bom dia para você que se liga aqui na número 1 da região.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu aval na última sexta-feira para que a proposta de emenda à Constituição de transição seja anexada a uma outra PEC e assim possa ser votada logo no plenário da Casa. O chamado apensamento foi realizado nessa sexta e já consta no sistema da Câmara. Na prática, esta é a manobra regimental permitida para acelerar a tramitação de textos no Legislativo, como era a intenção dos defensores da proposta. Dessa forma, a PEC do estouro poderá ser analisada diretamente no plenário, sem ter que passar pela tramitação completa. Na Câmara, normalmente, uma PEC precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça para análise sobre se é ou não constitucional. Depois, por uma comissão especial e só então pelo plenário. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E a eleição na Assembleia Legislativa vai esquentar apenas em janeiro, mas nos bastidores, as articulações já estão a todo vapor. Por enquanto, existe um único candidato forte definido, que é o líder do governo de Ronaldo Caiado, o deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. Mas, segundo informações de um deputado da base, um grupo de veteranos e deputados eleitos esquematizaram uma aliança que quer frear a força do presidente do MDB e vice-governador eleito Daniel Vilela dentro da casa e também no governo. Com discurso de independência, os deputados próximos ao atual presidente Lissauer Vieira, Virmondes Cruvinel e Wilde Cambão, os desafetos políticos de Daniel Vilela, Renato de Castro, Lineu Olímpio e Jamil Calife, além do vice-governador Lincoln TJ e Vivian Naves, esposa do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, trabalham para cacifar um nome que possa disputar com Bruno. Esse grupo quer seduzir também 8 parlamentares da oposição a Ronaldo Caiado, prometendo liberdade para poder dificultar a vida do governador reeleito e atrapalhar os planos de Daniel, que deve assumir o lugar de Lissau Vieira, que rompeu definitivamente com Caiado no último mês. Ainda após as suas apostas, ele aposta as suas fichas no caso para fazer o seu sucessor. Além de Virmondes Cruvinel, Wilde Cambão também entrou na jogada e pode ser candidato do atual presidente. E o governador Ronaldo Caiado se recupera bem após passar por uma cirurgia cardíaca. Os detalhes você confere nessa matéria com Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado foi submetido a uma cirurgia no coração ontem no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Depois de passar por exames de rotina, a equipe médica que assiste o governador optou pela realização do procedimento. Ele foi submetido a uma revascularização do miocárdio após obstruções coronarianas serem detectadas. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, o governador passa bem e vai permanecer internado para recuperação pelos próximos dias. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h25, 7h25, e uma das revelações do Cruzeiro nos últimos anos, o zagueiro lateral direito Giovani Jesus, tem proposta do futebol norte-americano e pode deixar o clube. Caso a negociação realmente se concretize, o time celeste terá que ir ao mercado para ter um jogador na posição. Isso porque, com a iminente saída do jovem atleta, o elenco estrelado só terá Wesley Gasolina para a lateral direita. Rômulo, que foi reserva durante toda a temporada que passou, encerrou a sua segunda passagem pelo Cruzeiro após a vitória contra o CSA pela última rodada da Série B em novembro. E voltando a falar da Copa do Mundo, os jogos de hoje da competição definem os 2 últimos semifinalistas do Mundial. Portugal e Marrocos abrem os jogos da quarta de final deste sábado, ao meio-dia, horário de Brasília. Confira os detalhes nessa matéria de Fred Júnior. E neste sábado, mais 2 jogos serão realizados pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Ao meio-dia tem Marrocos e Portugal. Em 2018, as duas seleções se enfrentaram e a seleção portuguesa venceu por 1-0 com um gol de Cristiano Ronaldo, que desta vez, pela segunda vez consecutiva, ficará no banco de reservas. O atacante Gonçalo Ramos, que fez 3 gols na goleada sobre a Suíça, segue como titular. Já Marrocos aposta na sua defesa, que sofreu apenas 1 gol e é a melhor defesa da competição. Mais tarde, às 16h, tem Inglaterra e França, que terá a arbitragem brasileira de Wilton Pereira Sampaio. Jogo de muita rivalidade. Os franceses buscam a classificação para a 7ª semifinal de Mundial, a 2ª consecutiva. Já os ingleses tentam chegar à semifinal pela 4ª vez na sua história, a 2ª consecutiva. A Inglaterra
Ao lado de Portugal, tem o melhor ataque. E a seleção francesa tem o artilheiro da competição, Mbappé, com 5 gols. O ex-goleiro Júlio Sérgio, que jogou na Roma, na Itália, foi campeão brasileiro com o Santos, fala sobre esses 2 duelos de quartas de final. Bom, sobre Marrocos e Portugal. Marrocos, uma surpresa excelente, né? Jogando um futebol bastante agressivo, bons atacantes, consegue fazer uma fase defensiva boa, tem um contra-ataque rápido e efetivo. E Portugal é uma equipe que tem grandes jogadores individuais, né? Portugal vem fazendo bem há algum tempo já, então eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, divertido de assistir, com bastante qualidade técnica. E França e Inglaterra, a Inglaterra é um jogo mais pragmático até chegar no último terço, bons valores individuais na frente, e a França é um time que tem melhorado a cada jogo, tem um jogador como o Mbappé que pode fazer a diferença, então acho que a gente tem tudo para ver grandes jogos aí e nos divertimos muito. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo no Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado brasileiro registrou uma boa semana na comercialização da soja e se encerra, segundo Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consult, com mais de 1,5 milhão de toneladas. A semana foi um pouco mais curta com os jogos da seleção brasileira na segunda e na sexta-feira, mas mesmo assim se intensificaram diante dos ganhos dos futuros em Chicago, que chegaram a testar os $15 por bushel. Muitos produtores correram para fechar os seus negócios, aproveitando o mercado que esteve em alta, com cerca de R$ 189 a saca nos portos e R$ 190 para dezembro cheio, o pagamento em janeiro. Assim, somente na quinta-feira foram vendidos algo em torno de 500 mil a 700 mil toneladas. O mercado foi bem favorável esta semana. Além disso, segundo Brandalize, a notícia é de que as chuvas deverão chegar à maior parte das regiões nos próximos dias, à exceção do Rio Grande do Sul, que ainda é o ponto central de atenção da safra de soja 2022-23 do Brasil. De acordo com o meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Mamedes Luiz de Melo, as regiões central e do Mato Piba deverão receber bons volumes nos próximos dias, com a possibilidade de formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul. Ainda segundo ele, no fim de semana as atenções se voltam para a onda de calor que começa a perder força, com o avanço de novas áreas de instabilidade para o Rio Grande do Sul. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h30, 7h30, e um novo lote da Pfizer que protege contra a variante Ômicron original e a variante BQ1, imunizantes, serão distribuídos aos estados e ao Distrito Federal nas próximas semanas. Vamos conferir os detalhes nessa reportagem com Roberta Lopes. Primeiro lote com 1.400.000 doses de vacinas bivalentes BA1 contra a Covid-19 chegou ao Brasil nesta sexta-feira. Os imunizantes são de fabricação da Pfizer e oferecem proteção contra mais de uma cepa do vírus. Após a chegada, o lote passará por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. As orientações sobre a distribuição e aplicação das vacinas e o público-alvo serão publicadas nos próximos dias pelo Ministério da Saúde em nota técnica. As vacinas bivalentes devem ser identificadas por tampa na cor cinza. As doses BA1 protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1. O Ministério da Saúde reforça que, mesmo com a chegada dos novos lotes de vacinas, as doses disponíveis neste momento nas salas de vacinação de todo o Brasil são eficazes contra a doença e protegem contra casos graves e óbitos. Os brasileiros devem procurar os postos de vacinação mesmo após o prazo para a dose de reforço. Desde o começo da campanha, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 568 milhões de doses de vacinas a todos os estados e o Distrito Federal. Dessas, mais de 247 milhões são da Pfizer. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.
7h32, 7h32, mais um intervalo no Jornal Verde Vale deste sábado, e já vamos destacar que 5 cidades vão às urnas neste domingo para eleições suplementares. E as matrículas da rede estadual de ensino em Goiás vão até domingo. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h38, 7h38, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale deste sábado 10 de dezembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, eleitores de 5 cidades do Brasil vão às urnas amanhã, domingo, para eleger prefeitos e vice-prefeitos ou vereadores, dependendo do município, em uma eleição suplementar. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral. Assim como as eleições nacionais, o pleito vai acontecer das 8 às 17 horas. Os municípios de Baixo, no Ceará, Divisa Alegre, em Minas Gerais, e Leme, Ribeirão Pires, ambas em São Paulo. Os eleitores vão votar para eleger prefeitos e vice-prefeitos. Isso porque os chefes dos executivos eleitos em 2020 tiveram um mandato ou registro cassado pela Justiça Eleitoral. Já em Monte Oreb, na Paraíba, a eleição suplementar ocorre com os cargos para vereador. Segundo o TSE, os 9 parlamentares da Câmara Municipal daquele município foram cassados por descumprimento de cota de gênero nas eleições de 2020. Nesse ano, 23 cidades já realizaram eleições suplementares. Além delas, outros 3 municípios, Viseu no Pará, Iguatu e Pacujá, ambas no Ceará, devem realizar novos pleitos no ano que vem. Os eleitos vão exercer os mandatos até o dia 31 de dezembro de 2024. E diversos governadores de estados brasileiros participam do Congresso Brasil Competitivo 2022, promovido pelo Movimento Brasil Competitivo, para discutir o posicionamento do país no cenário mundial. Na ocasião, eles avaliaram se devem participar da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e comentaram o que pensam sobre a PEC da transição, que prevê a liberação de recursos acima do teto de gastos para custear o Auxílio Brasil de R$600 e o aumento real do salário mínimo acima da inflação. O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, não deve comparecer à posse de Lula, mas negou que seja por motivação política. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h41 agora. E as matrículas na rede estadual de ensino de Goiás vão até o próximo domingo. As inscrições valem para o ano letivo de 2023 e a solicitação para novos alunos interessados devem ocorrer no site www.matricula.go.gov.br. Na opção solicitar matrícula é preciso fornecer dados pessoais, endereço, telefone, curso, série e turno desejados. Além das 3 opções de escolas, aqueles que não têm acesso à internet precisam buscar as unidades de ensino ou as sedes das coordenações regionais de educação. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, até essa sexta-feira foram 425.120 matrículas. Dessas, 331.679 são renovações, 27.860 são transferências e 65.592 solicitações de novas vagas. 7h41, o governo do estado oferece 5.000 bolsas de estudos para o próximo semestre, inclusive para os cursos de medicina e odontologia. Vamos conferir os detalhes da matéria de Camila Teixeira. O edital está disponível no site da OVG. As inscrições para o próximo semestre começam em 16 de janeiro de 2023 e terminam no dia 29. São 5.000 bolsas, 1.500 integrais e 3.500 parciais. No caso das bolsas integrais, o valor do auxílio está limitado a R$ 1.500. Já nas bolsas parciais, o valor da ajuda chega até R$ 650. Os cursos de medicina e odontologia têm valores maiores, de R$ 2.900 para as bolsas parciais e R$ 5.800 para as integrais, por serem cursos mais caros. A diretora de programas especiais da UVG, Rúbia Prado, conta que o número de bolsas integrais oferecidas aumentou neste novo edital. 30% das bolsas serão integrais, então é a primeira vez, graças a um esforço do governo do estado de colocar as contas em dias, nós podemos publicar, a UVG pôde publicar com apoio do governo,
1.500 bolsas integrais e 3.500 bolsas parciais. Para concorrer a uma bolsa é preciso estar cadastrado no CadÚnico e ter vínculo com a instituição de ensino superior. O estudante também tem que estar cursando a primeira graduação. O ProBem conta atualmente com quase 13 mil bolsas ativas e vai destinar 800 vagas às chamadas profissões do futuro. Neste novo edital, a lista dos cursos prioritários foi ampliada. Agora, 20 profissões estão neste grupo, como nutrição, física e agrimensura. O ProBem trouxe também essa inovação de beneficiar aqueles estudantes que pretendem cursar cursos cujas profissões são consideradas profissões do futuro ou que atendam também a vocação regional do nosso estado. A ajuda do governo do estado para pagar a faculdade é elogiada tanto por quem é beneficiário do programa quanto por quem não é. Tem muitas colegas minhas que usam. E tá fazendo diferença para ela? Tá, muita. Muita gente não tem a capacidade financeira para estudar. E uma bolsa sempre é um bom incentivo. Eu acho importante porque beneficia quem precisa. Né? Camila Teixeira, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h44 agora. E após sofrer uma lesão no joelho que custou disputar a Copa do Mundo do Catar até o final, o atacante Gabriel Jesus não tem data para retorno aos gramados. A confirmação veio pelo técnico do Arsenal, Mikel Arteta. Depois da afirmação do técnico, o time que disputa a Premier League pode começar a analisar opções antes da janela de transferências do mês que vem. Questionado sobre a lesão do atleta e a janela de transferências, Arteta disse que a ausência do brasileiro seria sentida profundamente. O atacante de 25 anos passou por uma cirurgia no joelho direito e se recupera em casa. O período previsto para o retorno de Gabriel é daqui a 3 meses. E Rodinei se despediu oficialmente do Flamengo nas redes sociais. Depois de não ter contrato renovado, o lateral direito acertou com o Olympiacos da Grécia. Na passagem pelo rubro-negro, Rodinei levantou 6 taças, 2 do Campeonato Carioca em 2017 e 2019, uma do Brasileirão em 2019, uma da Copa do Brasil em 2022 e 2 Libertadores em 2019 e 2022. No total, fez 393 jogos oficiais e marcou 14 gols. O atleta assinou com o Olympiacos até o fim de 2025. O clube grego venceu a concorrência de Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. River Plate da Argentina e Charlotte dos Estados Unidos também estiveram interessados no lateral. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h46 e a safra de grãos deve atingir um novo recorde de colheita. Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgado na última quinta-feira, o Brasil deverá colher mais de 312 milhões de toneladas de grãos na próxima safra. Vamos conferir os detalhes com Cleide Lopes. Tudo indica que o Brasil deverá colher mais de 312 milhões de toneladas de grãos na próxima safra, quase 41 milhões de toneladas a mais que a colheita do ciclo anterior. A estimativa da área total plantada no país nesta safra é de 77 milhões de hectares, expansão de mais de 3% em relação à safra 2021-2022. A soja, mais uma vez, aparece em destaque no levantamento, como detalha o superintendente de Inteligência e Gestão de Oferta da CONAB, Alan Silveira. A safra ainda muito positiva, estimada pela CONAB, de 153,4 milhões de toneladas. Isso deve permitir um recorde das exportações. Segundo a CONAB, fatores climáticos influenciaram nessa nova estimativa da safra, que teve um recuo em relação ao levantamento do mês passado. Ainda assim, a produção estimada continua recorde, como explica o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. Ela apresenta um leve atraso, influenciado principalmente pelo excesso de chuvas e pelas baixas temperaturas em partes dos estados da região sul,
e da região sudeste e também pelo atraso na regularização das precipitações. Porém, temos um indicativo de uma safra 15% ou 40,8 milhões de toneladas superior à safra 21-22. As exportações de milho também devem ter alta, segundo a Conab, passando de 40 milhões de toneladas. Reportagem Cleide Lopes. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h48. E através de iniciativa da Associação Goiana de Rádios Comerciais, Agora, e a propositura do presidente da Casa, do deputado Lissauer Vieira, a Assembleia Legislativa de Goiás promoveu uma sessão solene em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil e 80 anos em Goiás. No momento histórico para o rádio goiano, foram homenageados diversos radiodifusores. 50 personalidades receberam o certificado de mérito legislativo. José Luiz, presidente da Agora, em seu discurso destacou a importância do rádio como meio de comunicação, relembrando a atuação de vários profissionais já falecidos. A sessão foi presidida pelo deputado Virmondes Cruvinel, com as participações de Flávio Lara Rezende, presidente da ABERT, e José Luiz, presidente da Agora. Na oportunidade, o diretor jurídico da Agora, Associação Goiana de Rádios Comerciais e do Sistema Verde Vale de Comunicação, o advogado Homero Pollman, foi homenageado, mostrando representatividade e também a importância que a Rádio Verde Vale tem no interior de Goiás. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. 7h49, 7h49, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agradecendo a você pela sua participação, pela sua audiência conosco. Você que esteve conosco também acompanhando através das nossas plataformas digitais. O nosso muito obrigado, um excelente final de semana, um ótimo sábado. Temos jogos hoje, né? Pela Copa do Mundo, infelizmente, o Brasil já encerrou a sua participação. Que todos tenham um ótimo final de semana. Estaremos de volta na segunda-feira, às 6:30 da manhã. Jornal Verde Vale.